Oi, turma, dando sequência ao nosso conteúdo de estatística, nós teremos hoje a aula sobre distribuição de frequência com intervalos de classes. Percebi que na aula anterior não ficou bem entendido para vocês a questão do exercício, porque quando eu peço uma distribuição de frequência simples, a distribuição de frequência não é só você contar quantos elementos tem lá e a frequência de cada um. Vocês têm que completar a tabela também com a frequência acumulada e com a frequência relativa. E muitas vezes pede também a frequência acumulada relativa. Então eu vi que a grande maioria mesmo, só fez a contagem, que no caso é só a frequência, então ficou incompleta. Eu espero que vocês tenham conferido o gabarito que eu postei. Mas vamos lá. Para vocês terem um entendimento bom no intervalo de classes, é bom ter entendido o anterior. Aqui eu tenho um agrupamento de classes, são números decimais. Na maioria das vezes a gente trabalha com números decimais, mas isso não quer dizer que não tenha números inteiros também, para você ter que criar uma tabela com distribuição de classes, com intervalo de classes no caso. Aqui, inicialmente, vocês têm que calcular a amplitude total, que é a diferença entre o maior valor com o menor valor. Então, vai ter lá os números da distribuição. Vocês têm que pegar o maior valor e diminuir do menor. Aqui, no caso, o maior é 9,90 menos 1, que deu 8,90. Determine a quantidade de classes, que é o K. Então, o K vai determinar quantas classes, quantos intervalos de classes vai ter essa distribuição, essa tabela que vocês vão fazer. Então, a gente tem aqui a regra de Sturges, que é a regra do logaritmo. Não se preocupe, porque esse logaritmo é calculado na calculadora. Então, a fórmula é K igual a 1 mais 3,3, que multiplica o logaritmo de N. N é a quantidade dos números que vai ter lá para vocês fazerem a distribuição. A regra da potência de 2, essa não é muito utilizada. E a regra da raiz quadrada. A regra da raiz quadrada eu aconselho a usar mais quando vocês veem que a raiz é exata. Quando ela não é exata, normalmente a gente joga na regra de Sturges. Vamos lá para esse exemplo aqui. Ele deu esses números e a gente contou e viu que era 25 termos. 25 a gente sabe que tem raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 é 5. Então, esse K aqui vai ser 5, que vai dar um total de 5 intervalos. Aqui, a gente vai calcular a diferença de um intervalo para o outro. Aqui nesse exemplo, a gente está usando o C, mas na maioria dos livros, na internet, a gente usa o H para representar esse intervalo. Então, aqui a fórmula é amplitude total dividido por K, que é a quantidade de classes. A gente teve que a amplitude total é 8,90 dividido por 5, que a gente achou, dá 1,78. Significa que de um número para o outro vai ter que ter essa diferença de 1,78. Seguindo aqui, a gente coloca o I, que representa a quantidade de classes, que a gente achou que é 5, e inicia. O menor valor é 1, então pega 1 e soma a 1,78. 1 mais 1,78 dá 2,78. Observem que na segunda classe a gente repete o 2,78. Aí novamente soma a 1,78, que dá 4,56. Repete o 4,56 na terceira classe e soma a 1,78, que dá 6,34. Repete na quarta classe, 6,34 soma a 1,78, que dá 8,12. Repete na quinta classe, 8,12 e soma 1,78, que dá 9,90. Atenção para essa situação. Aqui
deu certinho o valor final 9,90, que é o maior valor da tabela que a gente tem aqui. Só que vai ter situações, vai ter questões que vocês, ao somarem essa diferença, talvez não dê o maior valor, ultrapasse. E isso não tem problema. Vai ter situações que vai ultrapassar. Desde que a quantidade de números que vocês, quando contarem lá, seja o total de números que tenha na distribuição, ok? Aqui a gente vai para o ponto médio do intervalo. O que seria o ponto médio? É como se fosse uma média aritmética, que é representado pelo xi. O que seria a média aritmética? A gente pega esses dois termos, soma e divide por 2, aí vai dar uma média. Pega 1 mais 2,78, divide por 2, que dá 1,89. Então, aqui é a média desses dois intervalos. Faz isso com todos. Aqui a gente já está no FI, que é a frequência, FI minúsculo. A gente vai estar contando quantos números a gente tem entre 1 e 2,78. Observe que essa primeira coluna dá esse intervalo e a gente tem 5 números. Quando vai para a segunda coluna, que é o intervalo de 2,78 a 4,56, também tem 5 números. E assim sucessivamente sai contando. Lembrando sempre que lá embaixo é o total, que aqui não foi colocado, mas vocês têm que se atentar de sempre estar verificando se deu o total de números que tem lá em cima, certo? Quando vocês fizerem a contagem final. O FCI, aqui é a frequência acumulada. A frequência acumulada, a gente repete a primeira linha e sai somando com o seu sucessor. 5 mais 5, 10. 10 mais 5, 15. 15 mais 4, 19. 19 mais 6, 25. Aqui a gente está na FRI. FRI é a frequência relativa dessa frequência anterior, né, do FI. Então, a gente vai pegar o 5 e dividir pelo total de números, que é 25. 5 dividido por 25, pega o resultado e multiplica por 100. Aí vai dar essa porcentagem. No final tem que dar 100%. Esse FRCI já é a frequência relativa acumulada. Observem aqui que ele repetiu o 20% em cima e saiu somando. 20 mais 20, 40. 40 mais 20, 60. 60 mais 16, 76. 76 mais 24, 100%. E é isso que eu tinha para falar para vocês hoje a respeito do conteúdo. A respeito da sugestão que vocês deram de eu estar colocando a lista de exercícios para vocês responderem na própria lista, não deu certo porque eu não tenho o Office que faça isso. Então, mais para frente talvez dê certo, mas agora no momento não tá dando, tá bom? Fiquem bem.